Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Alvim e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar programando para vocês aí o setup Larry Williams 9.1, tá? Um setup que foi pedido por um inscrito aí que entrou em contato no Telegram e ele quer o seguinte, ele quer uma regra de coloração baseada no Larry Williams 9.1. Para quem não sabe como funciona este setup, eu abri um site aqui que tem uma explicação bem interessante sobre ele. Então tem aqui ó, o setup 9.1 de compra, ele é um setup em que ele usa a média 9 exponencial, tá? Então ele vai dizer o seguinte, procuramos por ativos em que a média móvel exponencial de 9 períodos esteja apontando para baixo. No momento em que ele virar para cima, marcamos o candle que fez a linha mudar de direção, a entrada da operação se dá no rompimento da máxima deste candle, stop loss definido na perda da mínima. Então a média móvel aqui de 9 exponencial está caindo. No momento em que ela vira para cima, a gente marca este candle que foi o responsável pela virada da média, marca a máxima dele e a mínima dele. A máxima seria o gatilho de entrada, rompendo aqui a máxima então seria a entrada, e aí o stop ficaria aqui embaixo. O que o inscrito ele pediu foi uma regra de coloração, então que eu colorisse este candle aqui. Então no caso de compra eu vou colorir de verde, e no caso de uma venda, que seria o oposto aqui, seria a coloração vermelha, tá? Então, aqui no nosso editor, a gente vai fazer o seguinte. Primeiramente, a gente vai criar um input, que vai ser os parâmetros de entrada do nosso robô. Do nosso regra de coloração, que vai ser, que eu vou chamar de período, que vai ser o período de 9, tá? Porque a média exponencial aí do setup é a média exponencial de 9. Então, vou definir o período como 9. Vou criar algumas variáveis, então vou chamar uma variável de MME, que vai ser float. Por que eu vou declarar ela como float? Porque ela vai ser um número quebrado. Então essa MME eu vou usar ela como se fosse a nossa média móvel exponencial, por isso que eu dei esse nome aqui. Então, média móvel exponencial, declarei como float porque ela vai ser um valor quebrado. E vou criar duas outras variáveis, uma de compra, uma de venda, e vou declarar como boolean, que são variáveis de verdadeiro ou falso. Então se compra for verdadeira, se as condições de compra estiverem verdadeiras, essa variável vai me retornar verdadeiro, se não, vai retornar como falso. Mesma coisa para de venda, tá? Então aí a gente já pode começar o nosso código. Primeira coisa que eu vou fazer é dar um valor para a minha MME que eu criei aqui, para a minha variável. Então a minha MME vai ser igual média ESP, que é como a gente declara médias exponenciais no Profit, de período, vírgula, close. O que eu estou dizendo aqui? Que a minha MME vai ser o valor da minha média exponencial de 9 períodos, baseadas nos preços de fechamento, tá? Aí a gente vai fazer o seguinte, vou criar uma plotagem, então plot MME. Por que eu vou criar uma plotagem? Porque eu quero plotar a média aqui no nosso gráfico, né? Então se eu der um play, a gente já consegue ver aqui a nossa média no gráfico. Se ela estiver aparecendo em janela separada para vocês, é só clicar nesse ícone aqui em cima, ó, tá vendo? Que ela puxa aqui pro gráfico, beleza? Então vamos lá. Vou criar também uma condição que vai ser if MME maior que MME 1. Então, ele vai fazer alguma coisa. Aqui eu estou dizendo o seguinte. Se a minha média móvel exponencial for maior que a anterior, ou seja, a média está subindo, então setPlotColor, que é a condição para a gente trocar de cor a nossa média, tá? Então, a nossa plotagem, no caso, como eu estou plotando a média, ele vai trocar de cor a média. Então, setPlotColor, qual é a plotagem que eu estou querendo trocar de cor? Então, no caso, como só tem uma, é a primeira plotagem, tá? Então, eu coloco o número 1, vírgula, a cor que eu quero. Então, a gente coloca CL para definir a cor e o nome da cor. Então, eu vou colocar CL Lime, que seria um verde-limão, tá? Então, sempre que a média estiver subindo, ele vai pintar de verde-limão. Então, veja agora que ele pintou de verde-limão. E aí, vou criar a mesma condição aqui, só que para menor, tá? Então, se aqui é quando está subindo, agora se eu colocar como menor é quando a média está descendo. Então, vou colocar como CL Red, que aí ele vai trazer para a gente o vermelho quando estiver caindo e o verde quando estiver subindo. Beleza? Feito isso, a gente precisa criar agora a regra de coloração, que seria a regra 9.1 aí de Larry Williams, que seriam nesses candles de rompimento da média. Então, quando a média está caindo, ela vira para cima. Este candle aqui, que foi o responsável por fazer a média virar para cima, ele tem que ser pintado de verde. E esse que foi responsável aqui pela média está caindo, ele tem que ser pintado de vermelho, tá? Então, eu vou colocar aqui as nossas condições agora, então que eu vou chamar de compra, que vai ser o seguinte. Se a MME
for maior que a MME1, o que eu estou dizendo? Se a média estiver subindo e a MME1 for menor que a MME2, a anterior esteja caindo, então a média tem que estar subindo. Então, por exemplo, se eu estou olhando para este candle aqui, a média está subindo, beleza. O candle passado, a média tem que estar caindo. Então eu estou falando, a MME atual tem que ser maior que a MME anterior ao candle que eu estou olhando, e o anterior tem que ser menor do que o anterior, o segundo anterior, né? Aí a condição compra vai ser verdadeira, beleza? Então isso aqui é a minha condição de compra. E aí a minha condição de venda vai ser a mesma coisa, só que para venda, né? Então a minha média atual tem que estar caindo e a anterior tem que estar subindo, a gente declara desta forma. Beleza? MME subindo, com MME anterior caindo, MME caindo, com MME anterior subindo. Beleza, tá tudo certo. Aí a gente vai fazer o seguinte, criar uma nova condição que a gente vai chamar if compra, tá? Então se a minha condição de compra atendeu esses requisitos aqui, então if compra, então ele vai fazer alguma coisa, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai pintar a barra da cor aí para poder fazer a regra de coloração aí do nosso setup Larry Williams, certo? Então, if compra, então se a compra for verdadeira, a gente vai colocar aqui ó, como paint bar, que é a função que faz pintar a barra de uma cor. Então a gente coloca uma cor aqui, CL Lime. Então se a compra for verdadeira, ele vai pintar a barra de limão, verde limão, né? E da mesma cor aqui da média. E se a condição de venda, vou colocar aqui venda, for verdadeira, a gente vai pintar então de CL Red. Beleza? Aí agora eu vou dar um play. E aí agora a gente já tem o nosso setup prontinho, né? Então o setup ele diz o seguinte, sempre que a média virar e tiver um candle aqui, ele vai pintar pra gente e vai ser o nosso candle de gatilho. Tá? Então a gente vai ter aqui um candle de gatilho, a gente vai colocar um candle de sinal, na verdade, e a gente vai colocar o nosso, por exemplo, nossa venda aqui, no caso da venda, abaixo da mínima aqui no rompimento, esse daqui vai ser o gatilho quando o candle romper a mínima. E aí vai seguindo a operação, o stop seria aqui na máxima deste candle de sinal. Mesma coisa na compra, então aqui no rompimento seria a compra, o stop aqui embaixo, beleza? E aí vai ao longo aí dos candles das operações, certo? Então esse foi o setup Larry Williams 9.1, a coloração, tá, que o inscrito pediu. Eu vou estar colocando no meu Google Drive, então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão acessar o link na descrição, vai cair nessa minha página, aqui na minha árvore de links, vocês vão acessar aqui, ó, Google Drive, tá vendo aqui? No Google Drive, vocês vão vir aqui em ideia dos inscritos, eu vou colocar um arquivo novo aqui chamado Larry Williams 9.1, que vai ser este arquivo do Profit aí, que vocês podem baixar, é só você clicar no botão nos 3 pontinhos aqui, download, e aí você faz a importação no seu Profit. Beleza? Eu vou estar colocando aqui o arquivo para vocês baixarem aí, fazer os seus testes. Se quiser editar alguma coisa também, tem o código aberto. Beleza? Então se você curtiu do conteúdo, deixa o seu like, se inscreva no canal e fico com vocês aí até o próximo vídeo.